Esse vídeo é para você. Seja você jovem, idoso, solteiro, casado, religioso, a pergunta para a qual você deve procurar uma resposta é essa: eu estou cumprindo a minha vocação? Não podemos confundir aqui vocação com profissão. A profissão é o meio pelo qual uma pessoa trabalha para sustentar sua vida e a vida de sua família. Aqui entendemos um ponto fundamental: não existe um ser humano sem vocação. É uma questão agora de encontrar o lugar exato que eu ocupo na obra de Deus. A vocação é o significado mais profundo de nossa existência. Quem confunde vocação com profissão se está equiparando a uma mercadoria. Tenta estudar aquelas carreiras em que possa ser melhor vendido ou comprado por um preço mais alto. A profissão pode ser, inclusive, um meio para cumprir a vocação, quando ela é assumida com nobreza intelectual e social, não buscando ouvir os desejos do egoísmo, mas aquilo que a vocação nos diz no mais profundo do nosso ser. Vocação significa chamado, de acordo com a sua raiz latina, vocare, e Deus chama a cada um de nós para uma missão concreta. Todos nós nascemos com vocação, porque fomos chamados para fazer algo bem definido. Esse chamado é individual, é particular e intransferível. Deus nos chama pelo nome para realizarmos uma missão que não pode ser realizada por outra pessoa. É por isso que a vocação universal à santidade assume uma forma específica em cada um de nós. Às vezes pode haver um choque entre os planos de Deus e os nossos próprios projetos pessoais. O que fazer nesse momento? O que fez São Paulo? Senhor, o que queres que eu faça? Ou o que fez a Virgem Maria? Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Também o próprio casamento deve ser entendido como uma vocação, porque somente quando ambos os cônjuges estiverem cientes da natureza divina de sua missão, de serviço a Deus, de serviço à humanidade, na vocação de santificar-se a si mesmos e a toda a família, somente nesse momento eles terão força para superar as dificuldades próprias da vida conjugal. Agora uma pergunta: e como conhecer a minha própria vocação? É necessário ouvir o que Deus está falando no fundo de nossa alma. Não é difícil diferenciar o pensamento próprio da inspiração divina. Como fazemos isso? O pensamento próprio geralmente gira em torno de nós mesmos, de nossos próprios interesses. Eu quero me casar para ser feliz. Eu quero ser religioso para ir para o céu. O centro está em nossa própria pessoa. A inspiração divina nos chama a romper os limites de nosso egoísmo e servir a Deus e aos outros. Basta olhar o exemplo dos santos para que nós podemos entender qual é a diferença entre uma coisa e outra. Agora aqui devemos ter muita atenção, porque são 3 ou 4 momentos em nossa vida em que Deus comunica sua mensagem de uma maneira mais clara. E temos que estar atentos, porque a surdez nesses momentos específicos pode ser mortal para nós. Deus não para de falar conosco, mas Ele aguarda nossa livre aceitação, e isso é fundamental, pois só teremos paz de espírito nesta vida quando tivermos a certeza de que estamos cumprindo a nossa vocação. A Bíblia nos mostra um exemplo muito claro naquele jovem que se aproximou de Jesus e lhe perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Observe um detalhe aqui. Jesus pergunta para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser somente Deus. Atenção, Jesus aqui está afirmando que o jovem reconheceu que ele era Deus, porque somente Deus é bom. Em seguida, Jesus lhe perguntou se ele guardava os mandamentos. E o rapaz respondeu que sim. Então, vejamos aqui, era um rapaz bom. Ele não matava, ele não roubava, ele não cometia adultério. Mas uma pergunta: ele estava cumprindo a sua vocação? Foi nesse momento que Jesus o chamou para ser um dos 12 apóstolos, dizendo: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois, vem
e segue-me. Observemos aqui que esse segue-me foi a mesma expressão que Jesus disse a Pedro, a Tiago, a João e a todos os apóstolos. Mas o rapaz não aceitou e saiu triste, deprimido, porque ao não aceitar a sua vocação, sua vida perdeu completamente o sentido. Às vezes nós recuamos diante das renúncias que uma vocação exige. É verdade que certas renúncias podem parecer difíceis, mas atenção, é muito mais difícil carregar a frustração durante toda a vida de uma vocação divina não correspondida. Quando o escultor faz uma estátua, as pedras que sobram são tão necessárias quanto aquelas que compõem a imagem. Nunca devemos arrepender-nos daquilo que abrimos mão para seguir uma vocação divina. Não podemos ficar com saudades ao pensar no que poderíamos estar fazendo confortavelmente se não fôssemos um pai de família responsável, um trabalhador honesto, um apóstolo fervoroso. Talvez aquilo que nós renunciamos possa ser para outros um caminho, mas para nós é só um pedaço de pedra. Aqueles que nunca experimentaram isso não podem imaginar a mudança de personalidade que ocorre quando nos deixamos possuir completamente pelo imperativo de uma missão divina. Quando sabemos o porquê, temos força para tudo o que é necessário. É como se ouvíssemos o grito de São Paulo: já é hora de sairmos de nossa letargia. Irmãos, como é importante, quando o sofrimento nos atinge, saber que há algo maior do que aquele fardo que nós estamos levando e algo que nos diz no nosso coração: tudo que você sofre por esse ideal vale a pena, vale 1000 vezes a pena. Saber que estamos fazendo a vontade de Deus e que temos um verdadeiro sentido em nossa vida extrai forças e energias de nossas raízes, das raízes do nosso ser, e reúne toda aquela força vital de nossa existência, lançando-nos em direção ao futuro, à plenitude de nosso próprio ser. Quando abraçamos nossa vocação em toda a sua totalidade, somos preenchidos com a luz, com a força, com o entusiasmo, somos preenchidos com o poder da vocação. Os homens que não conhecem sua própria vocação são homens de destinos mortos. A dimensão que poderia levá-los a crescer é completamente silenciada. O futuro não é para eles uma conquista, mas uma fonte de medo. O futuro não os chama, mas se torna uma ameaça que os coloca na defensiva. Uma pessoa assim é como um navio à deriva, sem leme, sem condutor, sem direção, sem caminho, sem sentido. Quando realmente fazemos a vontade de Deus, nos tornamos amigos íntimos dele. E uma alegria cheia de certeza invade nosso ser. É o próprio Deus que nos convoca, que nossas vidas sejam testemunhas de seus mandamentos. Quando os apóstolos estavam em águas rasas, Jesus gritou para eles: vão para as águas mais profundas. Hoje é a cada um de nós que ele nos chama, dizendo: avancem para as águas mais profundas de sua vocação. Levantemos a cabeça e olhemos para Deus, ouçamos o que ele tem a nos dizer, renunciemos a tudo que for necessário renunciar, tomemos a decisão de amar essa missão que Deus nos confia. O Senhor olha para cada um de nós e nos diz, como disse aos apóstolos: naveguem para as águas mais profundas. Naveguem para as águas mais profundas de sua vocação. Deus espera de você uma grande responsabilidade, porque Ele quer conduzi-lo a uma felicidade muito mais profunda. Salve Maria!